Congresso. Como de esperado, não é um formato que agrada ao presidente Jair Bolsonaro responder diretamente perguntas, questionamentos dos jornalistas em cerimônias assim. Mas o anúncio é importante e, como disse o ministro Paulo Guedes, não é subsídio e sim redução de impostos. A proposta do governo é lançar uma PEC ao Congresso para zerar o ICMS, que é um imposto estadual que incide sobre combustíveis e também sobre gás de cozinha. E os estados seriam ressarcidos, recompensados pelo governo federal no prejuízo que teriam ao zerar esse imposto, que, de novo, é estadual. Nós temos a análise do impacto político e também do econômico dessa decisão e eu converso com Fernando Nakagawa, que já está aqui no estúdio do CNN Prime Time, e Thaís Arbex aparece no telão falando ao vivo de Brasília. Eu começo com você, Naka, porque é uma questão essencialmente política. O preço está caro na bomba de gasolina. O governo sabe disso, sente isso. De que maneira isso que foi anunciado hoje consegue nos dar uma esperança, vislumbrar uma possibilidade de redução do valor do combustível? Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaís. Essa coletiva toda mostrou, primeiro de tudo, acho, Márcio, uma vitória do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes era defensor, desde sempre, de uma medida ampla, universal e não a oferta de um subsídio, item que era defendido por alas, por exemplo, do Congresso Nacional. Existiam duas possibilidades na mesa, uma de oferecer subsídio para algumas categorias, como motoristas de caminhão autônomo ou, por exemplo, motoristas de aplicativo. O ministro Paulo Guedes venceu essa disputa e coloca na mesa a oferta de uma redução linear dos impostos. Isso faria com que, por exemplo, o litro do diesel, Márcio, que atualmente está em R$ 7,05 na bomba, caso houver o zerar do imposto, que é a oferta feita pelo governo neste momento, o litro cairia para R$ 6,23, uma queda de 11%. Mas é interessante porque, politicamente, o governo oferece aos governadores a compensação integral, desde que a alíquota caia para os 17%, projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Há um problema nesse modelo. Quando você reduz o imposto para todo mundo, Márcio, você beneficia o caminhoneiro autônomo, que depende muito do custo do combustível para concluir uma viagem, para conseguir levar comida para a mesa, mas também para a classe média alta, que tem um SUV em casa que é movido a diesel. Todo mundo vai se beneficiar desta medida. E pela primeira vez, Márcio, para concluir, é uma iniciativa do governo federal com uma compensação de fato aos governadores. É um avanço, porque até agora o que a gente via era uma discussão mais política, sem uma contrapartida, sem uma negociação de fato com os governadores. O PLP 18, que tenta trazer um limite para o ICMS, ele foi aprovado na Câmara falando de uma compensação que foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo que os estados não deviam ser compensados de nada, sendo criticada por Paulo Guedes, falando que os governadores eram ingratos ao reclamar desse teto que o ICMS poderá vir a ter se passar pelo Senado. Daí a minha pergunta, Thaís, Arthur Lira deixou bem claro, essa PEC seria votada depois da aprovação do PLP 18, que está no Senado. E Rodrigo Pacheco disse, no Senado, 7 pontos de atenção no PLP 18. Como é que está a tramitação desse projeto lá no Senado, ele que foi aprovado pela Câmara já há 2 semanas, se eu não me engano? Vamos lá, Márcio, boa noite, Naka também. Márcio, bastante interessante esse anúncio, por quê? Porque ele associa essa redução de impostos proposta pelo governo federal a aprovação do PLP 18, ou seja, o governo faz a sua parte desde que esse ICMS esteja no teto de 17%. A gente sabe que tem uma negociação ali no Senado, que de fato ela está avançando, ela envolve inclusive a judicialização daquela lei complementar 192, que no início do ano havia estabelecido a tarifa única, havia estabelecido a monofasia e os governadores acabaram judicializando. O fato é que o governo federal, politicamente, falando aqui da parte que eu posso falar com mais propriedade, coloca uma espécie de... coloca os governadores na parede. Ou seja, vocês precisam dar aval a essa proposta que está no Senado,
com o teto de 17% do ICMS e vocês precisam reduzir os impostos, vocês precisam aceitar, porque no fim das contas, isso acaba virando um discurso para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele está levando uma proposta dizendo: estou fazendo a minha parte, agora façam a de vocês. Isso para o Congresso e para os estados.